Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo de número 33, versículos 18 e a seguir. E disse assim: Então ele disse: Rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe: Farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: Não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: Eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Amém? Desejo meu, desejo seu, é ver a glória do Senhor. E é uma oração que eu faço constantemente. Eu quero ver a glória do Senhor, eu quero contemplar a formosura do seu rosto, ainda que o texto disse que o rosto do Senhor não se verá. Não é possível olhar para o rosto de Deus e ficar vivo, mas queremos contemplar pelo menos a formosura da sua presença. E nós propusemos ao coração mudar o tema do culto da quinta-feira para esse tema, a glória do Senhor. Porque eu tenho entendido que quando eu foco o meu pensamento, o meu ideal no tema Noite de Vitória, eu parece que vou ao culto apenas em função do foco ou do meu objetivo humano. E eu, orando a Deus e conversando sobre esse assunto com o Espírito Santo, concluí que Deus se agradaria de nós, e eu sei que Deus está se agradando dessa nova vertente de pensamento, a glória do Senhor. Porque se eu ministrar glória ao Senhor, Ele vai manifestar glória no nosso meio. E quando a glória do Senhor se manifesta, irmão, não tem para Satanás, não tem para diabo, não tem para doença, não tem para ninguém. Para você entender o que é a glória do Senhor, quando estamos falando em termos humanos, eu estava sonhando essa madrugada, não sei que hora era, e a dona Ruth ficou nervosa, porque eu comecei a gritar, mas as minhas palavras eram ininteligíveis. E eu comecei a falar, e ela não entendeu o que eu falava, e ela me acordou com jeitinho. E quando ela me acordou, eu gritei: Sai em nome de Jesus! E era a glória do Senhor no meu quarto. Porque quando eu profiro o nome do Senhor Jesus, eu repito, não tem para Satanás, ele tem que sair. E à tarde nós estávamos conversando no café e o Filemão disse assim: O pai não sentiu uma presença estranha aqui em casa essa noite? Uma presença ruim? Porque eu me acordei, Filemão me contando, eu me acordei algumas vezes e eu me arrepiei, e aquele arrepio era diferente do arrepio de frio. Eu disse: fica tranquilo, meu filho, porque eu já me acordei repreendendo. A glória do Senhor estava no meu quarto, e quando a glória do Senhor é na minha vida, quando a glória do Senhor é na minha casa, quando a glória do Senhor é no meu casamento, quando a glória do Senhor está no meu corpo, tem que cair por terra a potestade, o nome do Senhor é exaltado sempre. Maravilha de Deus. Mas eu vi aqui dentro do texto Moisés conversando com Deus. Havia essa intimidade, esse relacionamento. A Bíblia diz que Moisés conversava com o Senhor face a face. E Moisés então diz ao Senhor: Quero ver a tua glória. Quando eu leio esse texto, o líder da nação dizendo: Quero ver a tua glória, eu vou fazer uma análise do relato da vida de Moisés até esse momento. Vai dar a impressão que havia um contrassenso nessa oração, nesse pedido. Mas enquanto eu estiver ministrando, eu quero que você trace um perfil de comparativo, você e a tua vida. Quando eu leio Moisés, a história de Moisés, o início desse projeto chamado Moisés, na casa de Amrão, de Joquebede, uma preocupação porque havia saído um decreto do rei que
todo menino que nascesse por aqueles dias deveria ser morto, era um decreto. Então nasceu o guri, morre, não tem o que fazer. E Moisés decide nascer exatamente dentro dessa situação, desse momento, dessa circunstância de decreto de morte. Quando você nasce no meio de uma situação dessa, provavelmente a mente do pai e da mãe é mente de morte. Não há o que fazer. No entanto, aconteceu um milagre que esse milagre Moisés não viu. Ele nasce em circunstâncias de morte, não morre, permanece vivo, e ele não sabe que isso foi um milagre. E quando eu estava esta tarde orando ao Senhor, estudando essa passagem, me vinha ao coração quantas pessoas na igreja que estão começando a vir em noite de glória, com a intenção de ver a glória do Senhor, mas não sabem que o teu nascimento foi um milagre. Ainda não assimilaram a ideia de que você nasceu não meramente, independente das circunstâncias, o que foi que estava em torno, que livramento aconteceu para que você nascesse. Mas eu estou profetizando, você nasceu como projeto de Deus. Você nasceu para ser o que Deus quer que você seja. Milagre que Moisés não viu. Livramento de morte no nascimento. Milagre que Moisés não viu. Mas era um milagre. Uma mãe que viria a ser como a sua ama de leite, porque quando o menino Moisés foi solto no rio, você conhece a história, o cesto flutuava, o nenê chorou, a filha do faraó viu, a filha do homem que havia decretado a morte de todo menino ouviu, tomou a criança e apaixonou-se pela criança. No entanto, precisava que alguém tivesse leite para amamentar essa criança. Quando a filha do faraó estava no meio desse questionamento, quem vai dar de mamar? Miriam, a irmã mais velha de Moisés, aproxima e diz: eu conheço uma ama de leite. Estava acontecendo um milagre, mais um milagre. A vida foi salva e a família vai ser socorrida, porque a família era escrava do faraó. E agora a Miriam vem e diz: olha, eu conheço uma ama de leite, se a senhora quiser eu chamo. Quem foi que Miriam chamou? Joquebede, que era, obrigado meu filho, que era a mãe do menino. Agora presta atenção, a família de Arão, escravos, sujeitos à fúria do faraó, passando miséria, passando necessidade. Se não houvesse o decreto, Moisés nascia e eles tinham que sustentar essa criança. Mas aconteceu um milagre, porque a vida foi salva e Deus olhou justamente para aquela família e disse: vou socorrer eles lá também. Moisés não viu esse milagre. Eu não sei que tipo de angústia fez com que você chorasse nesse dia. Eu não sei que tipo de angústia tem amarrado o seu rosto nesse dia. Mas eu digo uma coisa para você: Deus está olhando exatamente na sua necessidade e está olhando exatamente para a sua família. Você pode estar pensando: a minha família está escravo do ruim, a minha família está escravo do cão, porque pessoas estão envolvidas em coisas ruins lá fora. E você deve pensar: será que Deus está vendo isso? Profeticamente Deus está olhando, porque a palavra dele disse que Ele está olhando para você e está preocupado em te socorrer. Eu chamaria isso de as preocupações de Deus. Formação acadêmica de Moisés. Não sei se você já prestou atenção na formação acadêmica de Moisés. O cara era formado em letras, ciências, psicologia e uma série de... todas as leis do Egito. A formação de Moisés, formado dentro da casa do faraó. Moisés era quem? Filho de um escravo, filho de alguém pobre, de alguém miserável.
Mas a formação acadêmica dele não tinha a ver com a situação da família. Sabe com o que tinha a ver a formação de Moisés? Com um Deus que está olhando para nós essa noite desse jeito e dizendo: eu vou preparar você para tal situação da vida. Eu vou fazer de você o instrumento que eu quero que você seja. Quando eu pegar você pela mão, você será formado segundo os meus critérios. Quando eu tomar você pela mão, você fará a minha vontade, custe o que custar. E para Deus não custa nada, porque Ele amou, Ele fez. Imanterrei. Aste conte remanai. Aleluias. Acalma o teu coração, querido. Acalma o teu coração, porque mesmo que você não esteja entendendo a glória do Senhor, Ele está olhando para você com tanta misericórdia, com tanto amor nessa noite, que você vai dizer: a glória do Senhor já está na minha vida. Não é preciso nem você fazer a oração de Moisés, dizer: eu quero ver a tua glória, porque a glória do Senhor já está na sua vida. Agora preste atenção. Moisés está formado só no milagre, tudo era milagre, e de repente ele tem que fugir para o deserto. Eu quero que você esteja ligado nesse momento de reflexão aqui. Eu não sei nem se eu tenho tempo para pregar a mensagem toda, mas Moisés tem que fugir circunstancialmente para o deserto. Diga essa palavra comigo: deserto forma o homem. Difícil isso, querido, porque deserto fala de seca, fala de excesso de calor, fala de excesso de frio, fala de ausência de recursos, fala de ausência de vizinho, fala de inhospitalidade, fala de só coisa ruim. E Moisés tem que fugir para o deserto. Sabe por quê? Porque o homem salvo por milagre precisava ser formado na forma do Senhor. Você está no deserto? Você está vivendo um deserto na sua vida? E eu vou repetir o que eu digo sempre: o que vai na sua mente não é da minha conta. E eu fico muito feliz quando você não me conta nada, porque eu posso pregar com tranquilidade. Mas nessa noite, hoje à tarde, enquanto eu estudava a palavra do Senhor, Deus estava preparando você para ouvir essa palavra nessa noite. E Deus dizendo: eu coloco você no deserto, porque eu vou formar você na palma da minha mão. Aleluias. Você está no deserto? Deserto é para te formar. Lá está Moisés no deserto, e Moisés está no milagre. Você está no deserto, e o teu deserto é um milagre que você não está vendo. Quem sabe o deserto te faz chorar, quem sabe o deserto te faz afligir, mas é um milagre de Deus na sua vida. Quando Moisés está no deserto, lá no deserto ele também encontra pessoas. E às vezes acontece isso com a gente. As pessoas no deserto também serão milagres que nós não vemos e não entendemos. No meio do nosso deserto nos encontramos com pessoas que vão nos ajudar a formar o caráter, por aquilo que Deus traçou na nossa vida. Você sabe para que é que Deus te chamou? Eu preguei aqui na terça-feira, antes de ontem. Por que Deus te chamou? E não foi você que escolheu Deus, foi Deus que escolheu você. Para você ser diga em voz alta, frutífero. E para você ser frutífero, você precisa ser podado, você precisa ser regado, você precisa ser trabalhado. No deserto você é trabalhado. Havia um projeto de Deus escrito na sabedoria, na onisciência de Deus, acerca de Moisés. E agora Moisés está no deserto, mas lá no deserto Moisés encontra com pessoas. Deixa eu falar quem eram essas pessoas. Jetro. Jetro é o sogro. Algumas pessoas têm dificuldade de relacionamento com o sogro, mas sabe quem é que coloca sogro na nossa vida? Hein, pastora Dani? Sabe quem coloca sogro na nossa vida? Presbítero Júnior? Sabe quem coloca? Aquele que escolheu você para o projeto dele. E ele coloca um sogro de acordo com a sua necessidade, porque o sogro vai te orientar.
Leia a história de Jetro em relação a Moisés. Na hora dos sufocos de Moisés, Jetro dizia: vem cá, meu genro, eu vou te dar uma mãozinha. O Senhor quer socorrer você nessa noite, através das pessoas que estão com você, estão ao seu lado. Eu não sou seu sogro, mas eu sou servo do Senhor, e eu vim aqui como orientador para a sua vida nessa noite. Uma outra coisa que Moisés encontraria, não fez menção da sogra, por isso eu vou deixar a sogra em paz nessa noite, mas fez menção da esposa. Quando você está no deserto, você vai encontrar com a esposa. Deserto fala de solidão, e a esposa tira você da solidão. E a título de informação, eu estou completando hoje, dia 2 de junho, 37 anos de ausência de solidão. 37 anos. Não importa quantos desertos nós passamos, mas não com solidão. E foram muitos desertos, enquanto o Senhor estava me moldando, enquanto Ele estava formando o meu caráter. Nos desertos, a minha companheira estava juntamente comigo. As pessoas que Deus colocou na sua vida, querido. Está vendo a irmã Maria ali atrás, irmão Nilton Gabriel? Acho que o senhor nem viu ela chegar. Está ali, ó. Parece que ela está meio engripada. Não importa qual é o deserto que o senhor esteja enfrentando, não importa o tamanho, não importa o calor nem o frio, a Maria, ela está lhe ajudando a formar o caráter. E o inverso também é verdadeiro. Você pode exaltar o nome do Senhor por esse marido, por essa esposa, por esse filho, por essa filha, pelas pessoas que Deus colocou ao seu redor. No deserto, Moisés vai conhecer os rebanhos do Jetro. E para esse momento dessa minha prédica, rebanho fala de trabalho, de labuta, de luta pela vida. Não importa de que tamanho é o seu deserto e quanta dificuldade haja nele. Prosperidade, querido, vem da onde? Eu ensino sempre, na passagem do ano, eu ensino uma reza braba. Para prosperar precisa de água benta. E a água benta, a única água benta que produz prosperidade, é aquela que corre daqui, ó. A única água benta. Não tem pregação, não tem reza braba, não tem feitiçaria. A única prosperidade que Deus aceita na nossa vida é aquela que escorreu aqui na minha testa. Ah, pastor, mas você não sabe o meu deserto. Mas é no seu deserto que Deus está formando o teu caráter. E lá nos rebanhos de Jetro, Moisés estava conquistando a sua vida. Está difícil? Claro que está. O pastor Claudio perguntou aqui, quem aqui que não tem problemas financeiros? Só o irmão Nilton Gabriel, acho, né? O irmão Nilton ficou feliz ali. Acho que o Fernando também não tem, acho que o Luciano também não tem. Aleluia. Hã? A gente faz essa brincadeira aqui porque ninguém sabe a vida do outro, né, Monilton? A gente brinca com essas coisas. Mas, irmãos, continua na guerra. Eu fico horrorizado quando eu vejo alguém dizer para mim: ai, pastor, lá no meu emprego estão me perseguindo, acho que eu vou pedir a conta. Presta atenção no Moisés. Tinha um milagre na vida dele. Cuidar das ovelhas do sogro não era dele. Cuidar de um rebanho que não lhe pertencia. Eu não sei se o Jetro pagava. Eu não sei se havia algum tipo de recompensa. Provavelmente o Jetro deixava comer na casa. Mas eu não vi nenhum texto que diga que Moisés estava reclamando: não gosto desse emprego. O sogro é o patrão. Não. Qual é o teu emprego? Qual é o teu trabalho? Dá graças a Deus por ele. E diga para mim, Vanusa, que o pai não está sempre falando isso. Não pede a conta precipitadamente. Ora a Deus. Ora a Deus. É trabalho, é dali que sai o seu sustento, é dali que sai o sustento da sua família. Então, honra a Deus com a tua contribuição e confia que o Senhor está moldando a sua vida nisso que Ele deu para você fazer. É pecado adivinhar, né? Mas eu vou dar um chute aqui. É possível que alguém esteja pensando assim: mas eu não queria ouvir essa mensagem nessa noite. É possível que alguém esteja pensando assim: falar que eu tenho que me conformar com o meu emprego? Eu não estou dizendo para você se conformar com o seu emprego. Eu estou dizendo para você não chutar o balde.
Eu estou dizendo para você não precipitar nada. Deixa Deus cuidar de você. E eu vou afirmar categoricamente. Só estou falando isso porque o Espírito Santo está conversando com você nesse momento pela mensagem pregada. Milagres que nós não vemos. E uma outra coisa que acontecia no deserto. O dia inteiro andando atrás de um rebanho. Se liga nessa mensagem aqui, querido. O dia inteiro num deserto andando atrás de ovelhas. A mente do cara vira uma oficina. Tem um ditado popular que disse que mente vazia. Sabe quando você está no deserto e você acorda de madrugada? No que a tua mente se transforma? Sabe por que eu preencho todo momento que eu me acordo? Não importa qual hora da madrugada, todo momento que eu me acordo, a minha mente já está condicionada para isso. Eu já preencho. Jesus, tu é maravilhoso. Na minha cabeça não tem lugar para Satanás fazer nenhuma malandragem. Na minha mente não tem lugar para capeta. Mas no deserto tem essa tendência. Você está com um problema financeiro e acorda de madrugada, a tua mente já está trabalhando. Esse mês nós vamos passar fome. E aí você já se transforma em profeta do capeta. Porque você já profetiza miséria na sua casa. Você tem um problema, tem uma dorzinha no corpo. Quer ver? Eu não sou mulher, graças a Deus. Não, graças a Deus não vou usar o termo. Mas eu não sou mulher, né? Mas as mulheres acordam com uma dorzinha aqui do lado assim. Na beirinha do seio, de madrugada. Ela nem viu que foi o mosquito que mordeu e ela esmagou e deu. E ela acorda de madrugada com aquela dorzinha e disse assim: ai, acho que estou com um nódulo. Oficina do diabo. Mente no deserto pode se transformar em oficina do Satanás. Mas quando você está formado por Deus no deserto, você acorda de manhã, pastora Dani, já dizendo: eita glória, que noite mais maravilhosa, a minha mente está limpinha, não importa qual dor, não importa qual notícia, não importa qual aflição, a minha mente, os milagres que Deus faz na sua vida, e você não entende que a glória do Senhor está em você. Mas tem os milagres que você vê, e eu quero falar dos milagres que Moisés viu. Primeiramente ele viu uma sarça ardendo. E tem uma mensagem que eu preguei aqui na igreja, uma mensagem linda sobre a sarça. Deus estava em Moisés ou na sarça? Deus estava em Moisés ou na sarça? Na sarça. Deus não estava em Moisés. Moisés só ouviu Deus falar, mas Deus estava na sarça. Quando a sarça estava queimando, que Moisés se aproximou da sarça, ele disse: eu quero ver o que tem. Deus gritou. Da onde que Deus gritou? De Moisés ou da sarça? Da sarça. O que foi que Deus disse para Moisés da sarça? Tira a sandália do pé, porque esse lugar onde a sarça está ou onde Moisés está é santo? Sarça. Aquela arvorezinha sem vergonha, miudinha, de aparência ruim, sinônimo de maldição, porque era uma árvore meio espinhenta, e era a maldição lá do livro do Gênesis. Deus não está nem aí, irmãos, para os teus espinhos. Quando Ele quer usar, mas eu sou só uma sarça. Quando Ele quer falar através de você, Ele vai usar a sua vida, Ele vai incendiar a sua vida, e Ele vai fazer com que o terreno em torno de você seja tão santo, que o Moisés tem que esperar lá, ou tira o sapato. Você consegue ver a glória de Deus na sua vida? Moisés estava vendo a glória do Senhor na sarça. O que mais que Moisés estava vendo? Tanta coisa, irmãos. No livro do Êxodo eu vou encontrar, eu vou citar assim por cima, só para você ter uma noção. Capítulo 7 do Êxodo, versículo 20. As águas do rio transformaram em sangue. Preste atenção, os magos fizeram a mesma coisa. Capítulo 8, versículo 6. A terra se encheu de rã, o Egito inteiro. Os magos fizeram a mesma coisa. Capítulo 8, versículo 17. Uma praga de piolho em todo o gado e em todos os homens. Os magos do faraó fizeram a mesma coisa. Os milagres que Moisés... Eu queria falar sobre isso um pouquinho. A hora está passando rápido, mas eu quero rapidinho. Os milagres que às vezes nós vemos por aí,
Os magos fazem a mesma coisa. Tem um monte de milagre por aí que estão fazendo, querido, que você pensa que é a glória de Deus e não é. Os magos estão fazendo a mesma coisa. Mas Moisés estava vendo milagres. No capítulo 8, versículo 23, um enxame de mosca. Capítulo 9, versículo 3, peste grave. No capítulo 9, versículo 10, cinzas cobrindo a terra do Egito. E por causa daquela cinza, rebentava úlceras nos homens e no gado. Capítulo 9, versículo 23, trovão e chuva de pedras, junto com fogo. Capítulo 10, versículo 13, a praga dos gafanhotos. Todo mundo conhece a história. Capítulo 10, versículo 22, trevas por 3 dias. Noite escura. E Moisés estava vendo. Diga para mim, Moisés não estava vendo a glória do Senhor? Quanto milagre você tem visto? Quanto livramento o Senhor tem te dado? E você está aqui nessa noite dizendo, eu queria ver a tua glória. Mas você vai ver a glória do Senhor, sim, Senhor. E no capítulo 12, versículo 29, o anjo do Senhor passa à meia-noite e mata todos os primogênitos, exceto no meio do povo de Deus. Diga comigo em voz alta, na minha casa, o anjo do Senhor, o anjo da morte, não tem autoridade. Você pode crer nisso? Você pode confiar nisso? Então eu vou repetir uma frase que eu disse agora há pouco. Acalma o teu coração. Acalma o teu coração. O anjo da morte não pode chegar na tua casa. Só quando Deus disser. Só quando Deus disser. Você não vai morrer de véspera, irmão. Só peru que morre de véspera. Filhos de Deus não. Filhos de Deus morrem só na chamada. Você pode exaltar o nome do Senhor Jesus com alegria ainda? Quando o povo sai do Egito, o povo de Deus sai do Egito, vai ver milagres e Moisés está vendo milagres. Um milagre, cruzar o Mar Vermelho em terra seca. Outro milagre, uma coluna de fogo e uma nuvem de noite. Uma coluna para aquecer e para alumiar durante a noite e uma nuvem para abrigar do frio, para abrigar o povo e para dar direção durante o dia. Água na rocha. Você já viu sair água da pedra? Saiu água da pedra, porque Deus estava preocupado com o seu povo. Um outro milagre que Moisés viu. Chegado num lugar chamado Mara, as águas eram amargas. Deus orienta, as águas se transformam em águas doces e boas, saudáveis, curadas. O Senhor quer curar na sua noite, nessa noite, as águas amargas da sua vida. Quantas pessoas, quantos nessa noite, com águas amargas envolvendo a sua vida, mas o Senhor está orientando você, porque Ele quer curar as tuas fontes. O milagre do Senhor está nesse lugar. O milagre de Deus está nesse lugar, curando a sua água amarga, mas você precisa ver o milagre de Deus. Tiveram vontade de comer carne, e por causa daquela vontade de comer carne, murmuraram. E a Bíblia disse no livro de Números, capítulo 11, versículo 20, que Deus disse assim, eu vou mandar tanta carne que vai sair pelo nariz de vocês. Não vai ser só um dia, 5 dias, 10 dias, 20 dias. Vai ser um mês inteiro. Vocês vão comer carne um mês inteiro, vocês vão vomitar, vai sair pelo nariz. Porque murmuraram. E era milagre. Parece uma doença, mas era um milagre. E Moisés estava vendo esse milagre. Milagre do maná. Olha aqui para mim o milagre do maná. Precisava maná, sim ou não? Deserto, não tem comida. Você pensa que lá no deserto tinha um Big ali pertinho, um Angelone, para você correr lá comer, comprar um lanche, comprar comida do seu dia? Não, era deserto. Mas Deus está preocupado nos mínimos detalhes. E eles acordaram de manhã, havia uma coisa branca em cima da terra e era comida. E era comida para todo dia durante 40 dias. Sabe o que foi que o salmista disse? Fui jovem, fiquei velho, nunca vi um justo, diga em voz alta comigo, um justo desamparado. E nem a sua descendência. O justo não é desamparado e a minha descendência não mendiga o pão. O justo não é desamparado e a descendência não vai mendigar o pão. O justo não é desamparado e a descendência não vai mendigar o pão. O justo não é desamparado.
e a descendência não vai mendigar o pão. Você pode tomar posse nessa noite? Você pode tomar posse? Moisés estava vendo esses milagres. 40 anos. Comida. 40 anos. Abundância. Todo dia. E sabe qual era a ordem do Senhor? Junta só por dia. Não junta para 2 dias. Só no sábado que junta para sexta e para o sábado. Os dias da semana não. Domingo, segunda, terça, só para o dia. Porque o Senhor já sabe o dia de amanhã, a sua necessidade. Fica tranquilo, irmão. Fica em paz, querido. Acalma o teu coração, porque o Senhor está trabalhando na sua vida nessa noite. E agora, você vai encontrar Moisés no capítulo 32. Subiu ao monte para buscar as tábuas da lei. Quando ele desce ao monte, aquele povo que viu todos os milagres, construiu um bezerro de ouro para adorar bezerro de ouro. Quanto milagre Deus tem feito na sua vida. Desde o dia que você nasceu até o dia de hoje, Deus cercou você de milagres o tempo todo. Lá numa reunião que Deus fazia no céu, de repente chega Satanás. E Deus pergunta: onde é que você vem? E Satanás: você vem de passear lá pela terra, rodear ela, passear por ela. E Deus disse: você viu lá na terra o meu servo Jó? Ele é santo, ele é justo, ele se afasta do mal. Você viu ele lá na terra? Sabe o que é que o Satanás responde? Claro que ele te honra, pois tu cerca ele de bênção. Diga para essa pessoa linda do seu lado: e o Senhor cercou você de bênção. Fala em voz alta, é profético. O Senhor cercou você de bênção. O Senhor cercou a tua vida de bênção. É milagre sobre milagre todo dia. E você quer que eu faça um culto que se denomine Noite da Vitória? Não, é Noite de Glória. Noite de Glória. Noite de Glória. É por isso. Mas de repente o povo está adorando bezerro. Meu Deus, como as pessoas se desviam rápido de Deus e vão adorar bezerros. Moisés fica aborrecido, fica triste, fica isolado. Aí você vai ver no capítulo 33, Deus falando com Moisés e dizendo assim: Moisés, manda o povo caminhar, manda o povo seguir em frente. E Deus disse assim, e Moisés disse assim para Deus: não vou não. E Deus afirma: vai sim, Moisés, diz para o povo caminhar, diz para o povo marchar, estou cercando vocês de milagres. Pode ir que eu não posso ir com vocês. Presta atenção no que Deus falou. Eu não posso ir com vocês se teu povo andou adorando os bezerros, eles estão todos mal vestidos. Eu não posso ir com vocês, mas anda com eles, eu mando o meu anjo. Às vezes parece que Deus não pode ir com você, porque você não está tão santinho quanto Ele queria que você tivesse. E quando eu estou dizendo você, irmão, não esqueça, eu sou você junto com você. Às vezes eu também não estou tão santinho, eu sou um ser humano brabo. E às vezes parece que Deus: Oceano, tu saiu da minha linha, mas eu vou te ajudar a si mesmo. Eu vou mandar um anjo junto com você. E tem uns crentes que gostam de anjo, se conforma e canta na igreja: é anjo que sobe, é anjo que desce, é anjo que pega, é anjo que... Não tem? Moisés disse: não, Senhor, anjo eu não quero. Não, Senhor, se tu não for comigo, não me mande sair, porque eu não saio desse lugar. Por que Moisés disse isso? Porque ele conhecia Deus, ele sabia dos milagres que Deus fazia. Diga para o Senhor nessa noite: se tu não for comigo para casa, eu não saio desse lugar. E o Senhor vai te acompanhar sim, a bênção do Senhor vai acompanhar você.